Olá, queridos alunos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula, tá? Da nossa querida língua portuguesa. Olha só, nós vamos entrar agora numa fase que são das correções. Até então foram passadas atividades para vocês e vocês tiveram que fazer essas atividades. Mas, para ficar mais completo o nosso estudo, é necessário que sejam feitas as correções dessas atividades. Então agora eu vou fazer uma série de gravações em que serão feitas as correções das atividades que foram passadas. Até então foi feita a correção até a página 35 do livro de vocês. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as correções das atividades seguintes. Só que eu vou iniciar essa correção a partir... eu vou trabalhar primeiro as correções da parte gramatical, até porque segunda-feira já é o simulado de vocês, dia 21. Então eu vou fazer a correção das atividades relativas ao conteúdo gramatical e para a semana que vem eu faço as correções da parte de interpretação de texto, tá certo? São assim, em relação ao conteúdo gramatical, são três conteúdos que foram passados, se eu não me engano, que falta fazer a correção. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa correção, tá certo? Eu vou só, deixa eu ver aqui rapidinho. Então, vamos dar continuidade. A página que vocês irão verificar, pegar o livro de vocês e vão lá para a página 46. A atividade que nós vamos corrigir hoje, então, é da página 46, relativo ao conteúdo pronome 1. Dentro de pronome 1 foram trabalhados os pronomes pessoais de tratamento. Dentro dos pronomes pessoais nós temos o pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo. E também temos os pronomes pessoais de tratamento, além deles os pronomes possessivos, tá certo? Então são esses, os pronomes pessoais, caso reto, oblíquo, pronome de tratamento e os pronomes possessivos. São esses quatro em pronome 1, são esses quatro. Então vamos para a página 46. É bom gravando assim porque dá para eu verificar e cronometrar o tempo. Então vamos lá, vamos agilizar, tá? Então, pronome 1. A primeira questão da página 46 diz o seguinte: leia o diálogo de Leloca e sua mãe na história em quadrinhos abaixo. Então, nós temos aqui a história em quadrinho. Vamos para a letra A, tá certo? O que cria o efeito de humor nessa HQ? Então, lembre-se o seguinte, quando a gente trata de HQ, que são as histórias em quadrinhos, e de tirinhas, o humor, ele se dá geralmente no último quadrinho, tá? E como é que o humor se constrói? Ele se constrói a partir da quebra de expectativa. O que seria a quebra de expectativa, então? É quando, na verdade, você está tendo um andamento na história e você acredita que vai finalizar de uma certa forma e, na verdade, ela termina de uma forma bem diferente daquilo que você imaginava, tá certo? Então, essa é a quebra. Então, quebrou o teu pensamento, da tua expectativa. Você pensava que ia ser algo, mas no final ela muda, tá? E o final acaba sendo diferente do que você tinha imaginado. Então vamos lá. O que cria o efeito de humor nessa HQ? Então a resposta vai ser o seguinte, gente. É o fato de Leloca saber onde o irmão se escondeu, mas não conseguir encontrá-lo por ele ter se escondido na lata de lixo que foi levada pelo lixeiro. Certo? Qualquer coisa, gente, vocês voltem, dá um pausa, volta para poder responder, vocês copiarem, porque aí se eu ficar repetindo muitas vezes o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então continuando agora, letra B. Que palavra Leloca utiliza para se referir a si própria no primeiro quadrinho? Essa palavra, gente, é eu, é só colocar eu. C. No terceiro quadrinho, que palavra ela usa para fazer referência à mãe dela? Então, a palavra é você, tá certo? A palavra é você. Letra D. Qual palavra Leloca e sua mãe utilizam para se referir a Júnior no terceiro quadrinho? A palavra é ele. Então, vocês vão colocar, a palavra é
ele, certo? Então aqui, a página 46, vamos para a página 47. O que essa atividade quis mostrar para vocês? Ela quis mostrar, na verdade, que quando nós nos referimos a pessoas, nós utilizamos pronomes pessoais. É isso. Olha só que na letra B, né, a palavra leloca utilizada para se referir a si própria foi o eu, que é um pronome pessoal. O outro, para se referir à mãe dela, foi o você, tá? E para se referir ao irmão da leloca, foi o ele. Então isso aqui é para mostrar e demonstrar que quando nós nos referimos a pessoas, nós utilizamos pronomes pessoais. Aí por isso que nós vamos trabalhar os pronomes pessoais de caso reto, oblíquo e de tratamento, tá certo? Aqui nessas questões nós trabalhamos dois tipos, que foram os pronomes pessoais do caso reto, que é aquele lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas e ele ou ela, e o você, que é um pronome de tratamento, tá certo? Então vamos para a página 47 agora. Primeira questão. Em relação aos personagens da HQ, da página anterior, responda as questões a seguir. Então vamos lá. Letra A. Qual personagem inicia a conversa? Leloca. É só colocar assim, Leloca. Ou então a personagem que inicia a conversa é a Leloca. Pronto. Letra B. Com quem ela fala? Com a mãe dela, tá? Então a resposta é com a mãe dela. Ela fala com a mãe dela. C. Sobre quem elas estão falando? Sobre Júnior, irmão de Leloca, tá? Então vamos agora para a segunda questão, que é mais uma parte interpretativa, tá certo? Segunda questão. Substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal, tá? Por que pessoal? Gente, vocês têm que aprender o seguinte. As palavras, elas não existem à toa e por acaso. Toda palavra é embutido nela um significado, um sentido. Tudo na língua, ela segue uma lógica, ela segue um padrão. Então, vocês têm que começar a se questionar em relação a isso, tá? Então, olha só, pronome pessoal. Pronome é aquele que vem antes do nome, acompanhando o nome, no caso, o nome é o substantivo, ou ele substitui esse nome. Então, ele tem essas funções, o pronome. Ele acompanha o nome ou ele substitui o nome. São essas duas funções. Quando eu digo que ele é pessoal, é porque ele está relacionado ou se referindo a pessoas, tá? Então, aí é que entra a questão das pessoas do discurso. Mas aí os pronomes pessoais, eles podem ser de três tipos, que são os pronomes pessoais do caso reto, como já falei, oblíquo e de tratamento. Às vezes a gente acha que pronome pessoal são somente aqueles lá, o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, mas não. Nós temos esses daí que são os pronomes do caso reto, nós temos o do caso oblíquo e nós temos o pronome de tratamento. O pronome do pessoal do caso reto, porque ele funciona como sujeito. Ele funciona como sujeito da oração. E o oblíquo, ele já funciona como objeto direto. Mas isso aí, na verdade, como complemento de verbo, para não confundir muito a cabecinha de vocês, tá? Mas isso vocês vão estudar mais à frente. Então, vamos dar continuidade aqui, tá certo? Então, segunda, substitui as expressões em destaque por um pronome pessoal. Então, observem, letra A. Meu irmão e meu pai foram ao mercado. O que está em destaque aqui? Meu irmão e meu pai, tá? Então, como vocês podem colocar? Eles foram ao mercado. Como são dois núcleos, que são irmão e pai, então são eles, né? Não é plural. Então, eles foram ao mercado. Então, você vai substituir pelo pronome pessoal do caso reto, eles. Agora, a letra B. Eu e as meninas, deixa eu ver aqui, cuidado, gravar, falou alguma coisa ali, só que na hora da gravação, mas vamos ver se continua aqui, se vai dar certo. Então, eu e as meninas não temos aula de língua inglesa amanhã.
tá? Então aqui eu e as meninas é que está destacado, que estão destacados. E como é que vocês vão colocar? No lugar de eu e as meninas vai ser o pronome nós. Nós não temos aula de língua inglesa amanhã, porque eu estou me incluindo. Então quando eu me incluo dentro das pessoas, então somos nós, tá? Eu e mais outras pessoas. Então vamos lá, então vai ficar nós não temos aula de língua inglesa amanhã. Agora a letra C. Meu irmão comprou os pães que eu pedi. Meu irmão é que pessoa do discurso? Ele. Então ele comprou os pães que eu pedi, tá? Vamos lá, letra D. Leloca é uma cobrinha muito engraçada, tá? Então quem é Leloca? É ela. Então vai ficar ela é uma cobrinha muito engraçada. Não é tão difícil assim, vocês só tem que prestar atenção, um pouquinho mais de atenção, que vocês vão conseguir responder tudo bem direitinho. Então aqui finalizamos a página 47, vamos para a página 49, tá? Então pronomes pessoais de tratamento, página 49. Então aqui nós temos, leia os seguintes convites. Então aqui tem os convites, um foi feito possivelmente num cartãozinho e o outro está no celular. Então letra A, sublinhe em cada um dos convites acima a palavra empregada para se referir aos convidados, tá? Então no primeiro, que é o A, as palavras que estão se referindo aos convidados, no convite A, é Vossa Senhoria, tá, gente? Que é um pronome de tratamento. Vocês vão encontrar isso na terceira linha, lá no finalzinho, ó, Vossa Senhoria. Lembre-se que o pronome de tratamento ele é grafado com letra maiúscula, tá? Então, é o Vossa Senhoria com letra maiúscula. Não esqueçam disso. E no outro, que é do celular, o B, você vai marcar lá você, tá? Você também é um pronome de tratamento, tá? De terceira pessoa, de segunda pessoa, e que também está se referindo ao convidado, tá? Então vamos lá. A letra B. Letra B, deixa eu ver aqui. Tá, então letra B. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação ao registro empregado em cada um dos convites. Deixa eu ver aqui, tá. Então olha só, como é que vai ficar? Vai ficar VFFV. É assim que vai ficar. VFFV. Vamos ver essa letra, a primeira que é V. No convite A é empregado registro formal por se tratar de um convite a um evento social. Sim, que requer formalidade feita pela prefeitura, tá? Então, quando você utilizar a formalidade, uma linguagem mais formal, que vai depender do local onde você está entregando o convite, e viram que ele é até feito num cartãozinho, mais bonitinho e tal, então é um pronome de tratamento, com o uso de uma formalidade maior, então Vossa Senhoria. O outro F, no convite B, empregado registro formal por se tratar de um convite de churrasco entre pessoas que não se conhecem? Não, tá? Lá é mais informal, é tanto que é no celular, que vai passando de uma pessoa para outra, tá certo? E o você, ele é mais informal também, é o que a gente utiliza mais no dia a dia. A gente não vai se referir ao outro de Vossa Senhoria comumente no nosso dia a dia. O outro, no convite A, é empregado registro informal por se tratar de uma festa em que há intimidade entre os convidados? Falso. E o outro, no convite B, empregado registro informal por se tratar de um convite feito por uma pessoa que tem intimidade com a outra? Verdadeiro, tá? Então aqui a gente finaliza a página 49, vamos para a página 50, tá? Página 50, segunda questão lá no finalzinho. Leia a manchete a seguir. Então nós temos a manchete: ministro do STF nega pedido de juiz que quer ser chamado de doutor. E letra A, vamos lá. Qual deve ser o pronome de tratamento empregado para se dirigir a um juiz? E aqui a gente está tratando sobre essa questão dos pronomes de tratamento, tá, gente? Vocês vão ter que estudar essa tabelinha que tem aqui na página 50. Para a prova, eu vou utilizar esses pronomes de tratamento que estão aqui,
tá? Não vou cobrar diferente disso no momento, mas saibam que existem muito mais, tá? Então, qual deve ser o pronome de tratamento empregado para se dirigir a um juiz? Então, é Vossa Excelência, tá? Vossa Excelência você utiliza, tá certo? Muitos poderiam falar, posso chamar de meritíssimo, mas meritíssimo você utiliza mais quando você está lá dentro do tribunal, em uma audiência. Mas se você utilizar excelência, já está de bom tamanho, mesmo diante de um tribunal, tá? Então, aí vamos lá, letra B. Qual é a classificação gramatical da palavra doutor? Então, a gente está falando aqui, gente, de classe gramatical. Não esqueçam, vocês têm que saber sobre isso. As 10 classes gramaticais. Dessas 10 classes gramaticais, temos lá substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral. Nós temos advérbio, verbo, preposição, conjunção e interjeição. Então, dessas 10, qual é a classe gramatical que pertence à palavra doutor? Para você saber qual é a classe gramatical, você precisa saber a função de cada uma delas, tá? E eu já falei isso com vocês trocentas vezes. Então, se for substantivo é porque ela é o nome de algo, né? Representa o nome de alguma coisa, nomeia algo. Então, doutor nomeia alguma coisa? Sim, é o nome dado à pessoa que ou fez doutorado ou geralmente atribui-se às pessoas, aos médicos e também advogados e juízes, tá certo? Então, ela é substantivo, já que ela nomeia algo, então essa é a função do substantivo, ela é um substantivo, tá? Então vamos lá, letra C. Pesquise e escreva em que contexto de comunicação é adequado o emprego da palavra doutor. Então, como eu falei, a palavra doutor utilizamos para pessoas que chegaram ao grau acadêmico de doutorado, porque assim, a gente faz a graduação, que é a faculdade, depois você pode passar para fazer pós-graduação, né? As pós-graduações pode ser especializações na área, como pode ser mestrado e doutorado, e ainda tem o pós-doutorado, que é o PhD. Então, quando se chega a esse grau acadêmico de doutorado, então você pode ser chamado de doutor, mas também atribui-se aos médicos e também a advogados e juízes, tá? Então, continuando aqui. Pronomes possessivos, agora página 51. A gente finalizou então ali o pronome de tratamento. Também trabalhamos anteriormente os pronomes pessoais do caso reto, né? Do caso reto. Tem algumas considerações sobre pronomes oblíquos lá embaixo, na página 48. Não esqueçam de estudar isso. Tem algumas considerações que eu vou precisar fazer com vocês, mas eu vou fazer com vocês em uma outra aula. Agora a gente vai ficar só para correção, tá? Senão vai se estender bastante. Então, continuando aqui. Página 51, então, vamos lá. Leia uma quadrinha do poeta Fernando Pessoa. A quadrinha, gente, é um poema, um poemeto de 4 versos. Isso é uma quadrinha, tá? Então, nós temos a quadrinha aqui, aí ele pergunta a letra A. Por que esse poema é chamado quadrinha? Já acabei de falar, né? Porque se trata de uma estrofe com 4 versos. Então, é uma quadrinha. Pode ser chamado também a quadrinha, não que ele seja só esses quatro versos, mas a quadrinha pode também estar dentro de um poema maior, tá? Letra B. O que está sendo retratado nessa quadrinha, tá, gente? Então, olha só. Sugestão de resposta. Vocês podem colocar assim. Está sendo retratado o amor do eu lírico por sua amada. O fato de o eu lírico não conseguir parar de pensar na amada, tá? Então, vocês podem colocar isso. Letra C. Qual é a comparação feita pelo eu lírico nessa quadrinha, tá? Então, olha só. Ele recorre à natureza para quê? Para expressar como se sente com relação à sua amada. Comparando quem? A nuvem, que é conduzida pelo vento, com o seu pensamento.
que é dominado pelos encantos de sua amada. Isso é uma sugestão. Se o que vocês fizeram assemelha-se a isso, vocês podem deixar sem problema essa parte, tá? Vamos para a letra qual? D. O termo meu se refere à primeira ou à segunda pessoa? Olha só, meu, eu que estou falando, né? Então é a primeira pessoa, tá certo, gente? A primeira pessoa. E quem é a primeira pessoa? É o eu lírico, tá? Então vamos. Letra E. O termo tua se refere à primeira ou à segunda pessoa? O tua, gente, no pronome possessivo, ele é a segunda pessoa do discurso. Então, é a segunda pessoa, tá? Ou seja, quem é? É a amada do eu lírico. Enquanto na letra D é a primeira pessoa, que é o próprio eu lírico, meu. Na letra E é a segunda pessoa, que é a amada do eu lírico, tá? Então vamos lá, letra F. As palavras meu e teu acrescentam ao substantivo, tá? Acrescentam aos substantivos que acompanham a ideia de que. Então, gente, o meu e o teu, eles indicam ideia de posse, por isso que é possessivo, porque eles indicam posse, é meu ou é teu, tá certo? Então vamos lá. Se essas palavras elas fossem retiradas do poema, o sentido mudaria? Explique. Sim, mudaria totalmente. Se elas fossem retiradas, mudaria, tá? Por quê? Pois o pensamento poderia ser de qualquer pessoa e não do eu lírico. E ser escravo da graça daria outro sentido para a expressão, como se fosse algo divino, tá? Então, você tá vendo a resposta aqui, vai lá no texto para você compreender o porquê que eu estou dando essa resposta, tá bom? Então, vamos finalizando para a página 53. Aqui na página 52 é apenas a parte de conteúdo. Estudem tudo isso, por favor, leiam, releiam. Tenham dúvidas e perguntem, porque só quando a gente tem dúvida é que realmente a gente aprende. Quando a gente soluciona essas dúvidas, é claro. Página 53, então, gente, vamos lá. Tá finalizando. Primeira questão, leia a tirinha abaixo. Então, nós temos a tirinha abaixo, que é de Pedro Leite, tá? E que é do Otto, né? É o personagem Otto. Então, letra A. Para Otto, qual é a principal função da pochete? Qual é a principal função da pochete? Então, a função de cinto, tá? Uma delas, a função de cinto, ou seja, de segurar as calças dele para não caírem. Então, na verdade, para ele é essa, né? Não é nem para colocar alguma coisa dentro, mas para segurar as calças. Letra B. Quem fala nessa tirinha? Com quem se fala? E sobre o que se fala, tá? Então, aqui, quem é que fala nessa tirinha? É o Otto quem fala, tá? Com quem se fala? Então, ele fala com quem? Com o gato Chester. É com quem o Otto fala. Então, o gato Chester é com quem ele fala. E sobre o que se fala é sobre a pochete, né? A pochete é sobre isso que ele está falando, tá bom? Aí vamos lá. Letra C. Qual pronome pessoal o menino utiliza para se referir à pochete no segundo quadrinho? Então, ele está falando de pronome pessoal. Lembre que nos pronomes pessoais nós temos caso reto, oblíquo e de tratamento. Caso reto são os mais simples, que é aqueles que a gente utiliza para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele, ela ou eles ou elas, tá? Então, esses são os caso reto. Oblíquo, nós temos lá o a, lhe, se, si, consigo, me, mim, comigo, tete, contigo, tá? Então, nos, conosco, vos, convosco. Então, esses são os oblíquos. Lembre que para cada um nós temos a primeira, segunda, terceira pessoas do discurso no singular, e nós temos também para cada um deles a primeira, segunda e terceira pessoas do discurso do plural, tá? Na verdade, no discurso nós temos três pessoas, só que tem sempre as pessoas, as três do singular e as três do plural.
Se vocês, nesse momento que eu estou fazendo a correção, não assistiram as videoaulas que eu postei para vocês, vocês podem estar perdidos, a professora falando em pessoas do discurso. Mas as pessoas do discurso, gente, são essas que participam do processo de comunicação. Eu sou a pessoa do discurso que fala, a primeira pessoa. A segunda pessoa é o tu, por exemplo, que é com quem eu falo. E a terceira pessoa é o ele, que é de quem se fala no processo comunicativo, tá? Então nós temos uma primeira, segunda e terceira pessoas. Aí nós temos elas no singular e também as temos no plural. E esses pronomes que eu acabei de falar aqui são as pessoas do discurso, mas do pronome do caso reto. Temos também dos pronomes oblíquos, de tratamento e todos os demais, tá? Também possessivo, demonstrativos, todos eles nós temos. Então, continuando aqui. Então, qual o pronome pessoal o menino utiliza para se referir à pochete? Então, é ela, ó, é a terceira pessoa. De quem eles estão falando? É da pochete. Então, é ela, a terceira pessoa do discurso. No caso, está no singular. Não tem a marcazinha de plural, que é o S, tá? Então, vamos lá. Letra D agora. A letra C é o ela e o D. Quais pronomes oblíquos são empregados na fala de Otto? Aí ele está falando aqui dos oblíquos. Os oblíquos aqui que ele está utilizando é o me e o mim, tá bom? Lembra dos oblíquos, primeira pessoa, me, mim, comigo. Tem tudinho lá na página o quê? Na página 48 vocês vão encontrar, ó. Primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe. Ele coloca o, a, lhe, se, si, consigo. É porque ele coloca as primeiras, tanto singular e plural, tudo uma vez. A segunda do singular e do plural de uma vez. E a terceira também. Aí depois tem nos, conosco, vos, convosco. E o, a, lhe, se, si e consigo no plural, tá? É o mesmo da terceira pessoa do singular, só que aí lá ele sofre algumas modificações porque é acrescentado o S no o, a, lhe, tá? Eles ficam no plural. Tá certo, então retomando aqui, vamos lá para o pontinho. Esses pronomes oblíquos estão flexionados na primeira pessoa do singular, tá, gente? O me e o mi, primeira pessoa, é quem fala, tá? A pessoa do discurso é aquele que fala. Vamos à letra E agora. Reescreva a fala. Ela serve como bolsa para guardar minhas coisas. Substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal oblíquo. Para isso, faça as adequações necessárias na oração. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Ela serve para guardá-las, tá? Essas regrinhas para como você colocar o pronome oblíquo junto do verbo estão lá na página 48, tá? Olha, a formação dos pronomes pessoais oblíquos. Então, muitas vezes nós utilizamos os pronomes oblíquos porque o pronome ele já serve para acompanhar ou substituir o nome, né? Então, quando eu utilizo o pronome oblíquo aqui, lá, no lugar de minhas coisas, ele está substituindo minhas coisas, que é o nome, tá? Então, o que acontece? A regrinha diz que quando o meu verbo finalizar, por exemplo, com R, eu tenho que fazer o quê? Quando ele terminar com R, S ou Z, eu vou tirar esse R, S ou Z e posso acrescentar o lo, lá, los e las. Então, como guardar finaliza com R, eu vou tirar esse R e vou acrescentar o las, porque minhas coisas estão no plural. Então, vai ficar, ela serve para guardá-las. Então, você poderia colocar, ela serve como bolsa para guardá-las também, tá? E vamos aqui à letra F. Otto emprega os pronomes possessivos minha e minhas no primeiro, no segundo e no quarto quadrinho. Aqui esses pronomes se referem, então vamos lá. Minha, no primeiro quadrinho, ele vai se referir a quem? A pochete, que é a minha pochete. Minhas, no segundo, se refere às coisas, tá? E no terceiro, as calças. Então essa é a ideia, gente. O pronome, ele sempre se refere a um nome, ou para acompanhá-lo ou para substituí-lo, a fim de que evite aquela repetição, porque eu poderia repetir essa palavra novamente, pochete, eu poderia repetir
calças novamente, só que para evitar isso, eu utilizo os pronomes, tá? Então vamos lá, segunda questão e última, tá? Complete a frase abaixo com os pronomes de tratamento adequados. Senhor Bispo, Vossa Excelência, tá? Acredita que Sua Santidade, o Papa, concordará com essa declaração? Então, ó, Senhor Bispo, Vossa Excelência, como é que eu trato o bispo? Tá lá também no aquele quadradinho, aquela tabela da página 50, tá? Então, lá, olha só, Vossa Excelência, altas autoridades do governo, altas patentes militares, bispos, arcebispos, você pode utilizar Vossa Excelência. Então, Vossa é Excelência. E por que ele usou vossa, gente? Isso é uma coisa muito boa para vocês fazerem a diferenciação. Isso vai cair na prova, inclusive vai cair no simulado. Eu já tô dando essa dica para vocês, tá? Olha só, você usa o vossa na frente quando você estiver falando diretamente com a pessoa. Então, qual é a ideia que tem isso aqui? É que quando foi falado aqui com o bispo, a pessoa estava falando diretamente com o bispo. Então ele disse, Senhor Bispo, Vossa Excelência acredita. Então vossa, ele estava se dirigindo ao bispo, por isso ele utilizou o vossa. Acredita que Sua Santidade, o Papa. Então qual é o pronome de tratamento utilizado para Papa? Vossa Santidade, tá lá na página 50 também. E por que ele usou Sua Santidade, não Vossa Santidade? Porque ele está falando com o bispo, então ele usou vossa, mas ele estava falando do Papa. Então, para se referir ao Papa, que não estava presente, ele não estava falando com ele, ele usou o sua. Então, Sua Santidade. Concordará com essa declaração? Agora, se ele estivesse falando com o Papa diretamente, ele ia falar Vossa Santidade, por exemplo. Ele fosse perguntar ao Papa se ele ia viajar, ele ia dizer, eu estou falando com ele diretamente, então eu iria dizer, Vossa Santidade vai viajar hoje ou viajará hoje, tá? Então eu estou falando diretamente, então eu uso vossa. Como, agora se eu estiver falando com uma outra pessoa e daí eu vou estar falando sobre o Papa, então eu vou falar, Sua Santidade, ela viajará hoje? Ou então, Vossa Santidade viajará hoje? Então, é porque eu não estou falando diretamente com ele. Isso é extremamente importante, isso vai cair em prova. Então, o vossa eu utilizo quando estou falando diretamente com a pessoa. E o sua eu utilizo quando eu estou falando dela, não diretamente com ela. Tá bom? Então, fica a nossa correção de hoje, da página 46 à página 53, sobre os pronomes do caso pessoais, do caso reto, oblíquo, de tratamento e possessivo. E aguardo vocês na próxima correção. Até mais!